Amém, graça e paz a todos. Eu quero te convidar, por gentileza, a ficar de pé. Vamos celebrar ao Senhor com bastante alegria. Mesmo de longe, dê bom dia à pessoa que está do teu lado. Faça assim, oi. Visitante, você seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Essa aqui é a casa do teu Pai. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Porque hoje é tempo de louvar a Deus, amém? Vamos celebrar. Com palmas de alegria aqui, ó. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Qual é o tempo de louvar a Deus? Hoje é tempo de louvar a Deus, porque nós o adoramos. Em nós agora habita o seu Espírito. Então canta o Senhor. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Homens cantam, vem louvar. Vem louvar, mulheres. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no seu santo templo todos os dias. Amém? Um pedido. Vamos continuar celebrando com palmas e com bastante alegria. A palavra de Deus no livro do Salmo 33 diz: cantai ao Senhor com toda a alegria, porque o Senhor te resgatou lá do inverno e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor, e com toda força buscarei. Em tua casa quero habitar, tua formosura contemplar, e te conhecer cada vez mais. A tua palavra guardarei, e na comunhão desse lugar adorar-te, meu Senhor. És minha luz, minha salvação, és meu refúgio, eu não temerei. Tu tens meu amor, minha devoção, tens minha vida.
Uma coisa peço ao Senhor, e com toda força buscarei. Eu quero habitar em tua casa, quero habitar, e a tua formosura contemplar. Conhecer e te conhecer cada vez mais. A palavra guardarei, e na comunhão desse lugar adorar-te, meu Senhor. És minha luz, minha salvação, és meu refúgio, eu não temerei. Tens meu amor, minha devoção, tens minha vida, minha força, meus dias, és tudo pra mim. Sempre te amarei. Nosso prazer, Senhor, é adorar o teu nome sempre. O meu prazer é te amar, tu és minha vida. O meu prazer é te honrar, cantar-te louvores. O meu prazer é te amar, porque tu és minha vida. O meu prazer é te honrar, cantar-te louvores. Diga uma palavra de gratidão a Deus que te sustentou nesse tempo, ao Deus que não faltou a comida na tua mesa, Ele te sustentou. Agradeça a Ele, celebre ao Senhor, porque Ele é a nossa luz. És minha luz, minha salvação, és meu refúgio, eu não temerei. Tens meu amor, minha devoção, tens minha vida, minha força, meus dias, és tudo pra mim. Pra sempre te amarei. Sempre dá, sempre te amarei. Pra sempre, pra sempre. Sempre dá, sempre te amarei. Pra sempre, pra sempre. Sempre dá, sempre te amarei. Pra sempre, pra sempre. Aleluia. Você pode sentar agora, por gentileza. E faça dessa canção, vamos ministrar ao Senhor agora a tua oração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Feche os teus olhos, você e o Espírito Santo.
te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu Será que a igreja pode cantar isso? Meu coração. Diga, eu vivo. Toma o meu coração. Faz o teu querer em mim. Espírito Santo, nunca essa canção fez tanto sentido como neste tempo de pandemia. Então, cada vez que a gente respire, a gente lembre quanto o Senhor tem sido bom conosco. Porque tem tanta gente, inclusive filhos teus, Senhor, que com a tua permissão não conseguem respirar sozinhos, precisam de um aparelho. E o Senhor colocou esta canção essa manhã para que a gente te adore com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, mas nos lembrando que estamos vivendo um tempo de pandemia e que a gente não esqueça que o Senhor, que é aquele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, tem nos sustentado. Graças a Deus nós chegamos até aqui, ó Deus. Nenhum de nós, pelo menos os que aqui estão precisando de um aparelho para respirar. Nós te somos muito gratos. E neste momento te aproveitamos, ó Deus, pessoas que estão assistindo a este culto, de que na autoridade do nome de Jesus e na instrumentalidade do Espírito Santo, conforme o teu querer, que haja cura nesse hospital, que haja restauração nessa casa, que haja ressurreição nessa UTI. Para você que está assistindo este culto, neste momento, nós, com humildade, debaixo da potente mão de Deus, estamos clamando ao Deus que já curou no passado, tem curado hoje e que pode curar esta pessoa. Nós te clamamos, ó Deus, agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vamos ter aquele momento de adorar com as crianças, orar pelas nossas crianças. Vamos fazer isso? Eu acho que elas estão sentindo isso que nós não estamos fazendo, né? Não, tanta atividade, tanta coisa, né? Esquecemos. Eu quero chamar todas as crianças que estão nos assistindo, que estão aí online, né, na sua casa, para ficar de pé e louvar ao Senhor. Eu vou chamar também todo mundo aqui para louvar o Senhor, ficar em pé aí. Vamos ficar em pé e louvar com as crianças o cântico delas, né? Então, Jonatas não está aqui, está? Jonatas aqui. Pronto, vem cá, Jonatas. Você vai fazer a oração. Pronto. Mas antes nós vamos cantar. Em nome de Jesus. Venha para cá. Venha. Ele quer cantar.
Vamos lá. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo do que o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, e se sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Nosso Deus é grande. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu estou bem em suas mãos. Aleluia. Jonatas. Graças a Paz, igreja. Com muita alegria, como o pastor falou, a gente vai estar de volta. A gente precisa muito das orações dos irmãos, né, para que esse retorno seja o mais saudável possível. Como o pastor falou, nossas crianças estão precisando também desse momento. Nós estamos com muita saudade delas também. Então a gente quer fazer isso da melhor forma possível, quer fazer isso da melhor maneira para que nenhum mal possa vir sobre as crianças. E como o pastor Joel falou, o mesmo Deus que habita em nossas casas, o mesmo Deus que habita no ônibus, na praia, em qualquer lugar que seja, Ele também vai estar conosco lá em cima também. Amém? Eu quero fazer também um convite para que aquelas pessoas que tenham uma vontade ou que sintam no coração de ajudar, a gente precisa de obreiros, né? Principalmente nesse momento. Nesse momento de pandemia, a gente vai precisar ter algumas restrições, como tem aqui no templo. Então, lá em cima, a gente vai precisar ter cuidados especiais também. E para isso, a gente precisa de pessoas, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir, mais crianças a gente vai conseguir abordar e conseguir abençoar aqui. Então, em nome de Jesus, se você tiver um desejo no seu coração, se você tiver a oportunidade, se você quiser ter a oportunidade de abençoar a vida dessas crianças, conte com a gente. Fale com o Messinho, fale comigo, fale com Marcela, com Cessa, com Amanda. Fale aqui com a secretaria pode direcionar vocês a gente. Então a gente quer muito o apoio da igreja nesse sentido também, tá? Para que a gente faça um melhor para o Senhor, para que a gente faça o melhor pelas nossas crianças e que o máximo de crianças possíveis possam ser alcançadas e abençoadas aqui em cima também. Amém? Vamos orar para as nossas crianças. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui. E tem a oportunidade também de alcançar lares, alcançar lugares onde a gente nem imagina que esteja chegando, mas que através da transmissão a gente pode alcançar vidas, ó Pai. Muito obrigado porque nesses lares, nesses lugares, há pessoas também sedentas, Pai, que são as crianças, há crianças que precisam ouvir a Tua palavra, há crianças que precisam entender o Teu reino, Pai, e há crianças também que precisam saber que sobre elas há uma promessa, que sobre elas há um chamado de seguir os Teus caminhos, ó Pai. E que em nome de Jesus, cada criança, que em nome de Jesus, cada pai seja instruído para que elas nunca se desviem do Teu caminho, ó Pai. Que elas possam entender que o melhor lugar de estar é na Tua casa, o melhor lugar de estar é debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Pai. Nos ajuda a ser instrumentos debaixo da Tua graça sobre a vida dessas crianças, ó Pai. Nos ajuda a ser instrumentos a proclamar o Teu Evangelho a essas crianças também, Pai. Usa cada familiar, cada parente, cada pessoa que esteja com essa criança, Pai, para que ela seja alcançada e abençoada, Pai. Que ela seja um porta-voz da Tua mensagem, Pai, da Tua missão aqui na terra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito.
cura as crianças que precisam ser curadas, ó Pai, alimenta as crianças que precisam ser alimentadas, e que a cada dia a gente possa entender a necessidade de estar perto de crianças, para que a gente possa ter uma geração regenerada, Pai, avivada, de acordo com a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. Continua a falar conosco nesse culto, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Poder sentar, queridos? Então, espero em Deus que o Senhor levante pessoas que sejam apaixonadas por criança. Lembra da última mensagem, né? Então, os dons, Deus capacitou a igreja com dons para edificar a igreja. Então, nós precisamos, temos um grupo que tem paixão para ir para a rua. Nós precisamos de um grupo que tenha paixão para trabalhar com crianças. Precisamos de um grupo de pessoas que trabalham com os idosos. E assim é que o corpo de Cristo funciona, né? Cada um no seu cantinho, cada um no seu lugar, né? Gente que edifique família, gente que discipule, gente que, entendeu? Que cuide de homens, de mulheres. É assim Deus faz acontecer. Por isso que eu quero conclamar: se você tem uma paixão para trabalhar com criança, chegue junto do ministério, tá? Então você não pode dizer que não tem um espaço na igreja. O espaço da igreja tem atividade dentro da igreja e tem atividade fora da igreja. Então você é membro do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, tome posse daquilo que o Senhor está despertando no seu coração para fazer. Lembre que nós temos uma incumbência de implantar o reino de Deus no coração das nossas crianças. Os pais têm essa responsabilidade, a igreja tem responsabilidade, os colégios evangélicos têm também essa responsabilidade de implantar o reino, porque não adianta ser médico e ir para o inferno, não adianta ser engenheiro e ir para o inferno, não adianta você dar tudo o seu filho para ser o melhor profissional e ir para o inferno, não valeu nada. Então nós precisamos implantar o reino de Deus na vida deles, porque ele vai ser o melhor médico, porque ele vai ser, além de médico, vai ser um sacerdote, um verdadeiro adorador e um instrumento de Deus para abençoar muita gente. Entendeu, querido? Qual é o objetivo da igreja? Esse é importante. E por isso que Deus fez Israel, e hoje a igreja, a nova Israel de Deus, porque Ele desejava uma geração santificada, né? As crianças estão sendo abusadas, maltratadas, machucadas na nossa nação, dentro de casa, querido. Então a gente precisa acabar com essa maldição, né? Então nós temos que fazer filhos, nós temos a incumbência de ter filhos menos neuróticos, porque toda maldição e feridas do passado parou em mim. Na vida dos meus filhos eu não passei, e nos meus netos melhor ainda, que aí é melhor ainda. Você entendeu, meu querido? Então que ele está recebendo o melhor ainda. É assim que Deus faz, é assim que tem que ser a igreja do Senhor. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ainda não me acostumei a pregar com máscara. Queridos, é um motivo de alegria mais uma vez Deus trazer, né, uma mensagem para a igreja, uma reflexão. E hoje nós vamos trabalhar no livro de 1 João, né, capítulo 1, versículo 1, do 8, 9 e o 10, mas eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Não é religiosidade, como eu sempre falo, é reverência à palavra de Deus, que nós devemos ter essa reverência, porque Ele merece toda a honra, todo o poder, toda a glória e todo o louvor. O tema dessa mensagem é nas entrelinhas do aparente. E o versículo 8 do capítulo 1 de 1 João diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o 10, ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Querido Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade de te servir, de estar, Pai querido, falando do teu amor, da tua misericórdia, transmitindo aquilo, Pai, que tu quer para a tua igreja. Louvado, engrandecido seja o teu nome. E que teu Santo Espírito, ele tem liberdade de passear em nossos corações, de falar para os nossos corações, de mudar perspectivas aqui nesta igreja, de mudar realidades. Tu sabe o que cada um precisa. Te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Poder sentar, igreja. Eu estava meditando nessa passagem e é algo que Deus tem falado para mim, a questão das entrelinhas da nossa vida, né? E o tema, eu fiquei bastante curioso com o que Deus estava colocando no meu coração, porque a gente se engana muito, né, com as coisas, e Deus disse: fale das entrelinhas do aparente. E eu comecei a navegar em cima da visão do pecado, né? Pecado que tem destruído famílias. Ultimamente eu tenho acompanhado 2 casais que estão numa situação muito difícil. Mas a gente vê a ingerência do inimigo, o engano de Satanás. O pecado, queridos, ele teve início através de uma ação diabólica do diabo. Uma ação ferrenha. E todos nós sabemos como o inimigo, ele é sutil. E o pecado foi colocado de uma maneira muito sutil, lá no tempo de Eva, tempo de Adão, lá no Jardim do Éden. Sutilmente, o diabo colocou ali no mundo o pecado, porque o pecado iniciou na glória, na rebelião. Mas aqui com os homens foi de uma maneira muito sutil, de uma maneira astuta, uma maneira que quase imperceptível, mas enganando a Eva e, consequentemente, vem enganando todos nós. Não é diferente no dia de hoje. Hoje, o diabo está agindo com a mesma sutileza, com muito capricho, para poder destruir. O inimigo tem se infiltrado em várias camadas da classe social e ele tem derrubado muita gente. Ele tem feito coisas absurdas na humanidade, porque ele odeia o ser humano. Ele detesta o ser humano. Além de fazer, veja só, resistir na mente do indivíduo o reconhecimento de que ele é pecador. Todos nós somos enganados pelo diabo. Todos nós temos a tendência de acreditar em tudo o que vemos e tudo o que sentimos. Nós somos enganados com a falsa verdade que Satanás impõe em nossa vida. E nós, crentes e não crentes, pecamos
E quando tomamos como verdade o erro, a astúcia do inimigo, a sutileza, a gente começa a navegar no engano e na mentira do diabo, achando que nós somos dono da verdade e que a gente está fazendo o que é certo. Mas precisamos entender que o inimigo, ele quer destruir você. Ele quer botar em prática um plano de destruição. Alguns irmãos aqui na igreja, crentes, que estão aqui na igreja, não digo agora presente, ou talvez esteja, não sei, que precisa reconhecer a sutileza do diabo na vida dele. Ele precisa quebrar alguns paradigmas da sua vida. Ele precisa reconhecer a necessidade de estar alinhado com Deus, para que ele possa ver as entrelinhas do que ele percebe nele como verdade e o que ele percebe no seu contexto existencial como verdade. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte, preste bem atenção: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E se o mundo todo está em poder do maligno, nós devemos perceber que ele tem livre acesso àqueles que não têm Jesus. Mas você, cristão, Deus protege você. Mas você tem que tomar a iniciativa de também fazer a sua parte. Porque eu conversando ontem com uma jovem que está passando um processo de separação, e ela chorou muito e disse: eu clamo a Deus, estou fazendo um pacto disso, estou fazendo um pacto daquilo, para que Deus abençoe meu casamento. E não, minha filha, não é assim não, calma. Não é assim não. Você precisa primeiro entender o que Deus está fazendo no seu casamento. Deus está trabalhando na sua vida e a vida do seu esposo. Deus está mudando a realidade de vocês. É necessário que vocês tenham uma linha de amor, de percepção, de adoração a Deus, uma linha que você seja visto por Deus como um verdadeiro adorador. E aí você começa a viver um relacionamento com Deus, e Deus começa a agir com misericórdia na sua vida, porque Deus não é o gênio da lâmpada para você ficar esfregando, para você ficar fazendo pactos e mais pactos e mais pactos, porque Deus lhe ama. Deus gosta, ama. Deus morreu por você. Acabar com esse aspecto de religiosidade, coisa aonde o diabo está trabalhando para tirar a convicção dos crentes, tirar a fé dos irmãos. E muito crente enganado. Você pode até ignorar, mas não deve, a sutileza do inimigo. O mundo que não tem Jesus, não tem o alerta, não tem o aviso do Espírito Santo, não tem aquela condição de você saber que está errado. Mas você sabe quando você está errado ou não. Se você
tem um pecado de estimação, se você continua pecando, se você não tem força para voltar a adorar a Deus, você precisa buscar essa força. Só Ele pode te dar. Ninguém pode mudar a sua realidade. Você pode mudar a sua realidade. O inimigo, ele é mentiroso, ele engana, ele tantas palavras que às vezes eu saio até da graça. Eu meditando até chamei o diabo de safado, pastor. Porque, na verdade, você precisa buscar o Senhor. A palavra de Deus, ali, onde Deus falava para os religiosos fariseus, em João capítulo 8, versículo 44, ele diz o seguinte: Deus estava falando para os religiosos. Os fariseus eram um grupo de religiosos. Eles queriam matar Jesus. E ali, naquele momento, Jesus respondeu para ele: vocês, preste bem atenção, pertencem ao Pai de vocês. Eu parei para pensar, eu digo: Senhor, na igreja, se a gente falar um negócio desse, a gente pode ser até crucificado. Mas quantos religiosos dentro da igreja? E sabe quem é o pai do religioso? O diabo. Eu fiquei pensando, eu digo: meu Deus do céu, que situação! Uma pessoa religiosa não tem um relacionamento pessoal com Deus, é fato. E ele diz aqui: pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o início, desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E como pai da mentira, querido, a Bíblia já fala em João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O inimigo, ele vai roubar a tua alegria, vai roubar a tua fé, a tua motivação. Tem crente que já está sem motivação nenhuma. Não tem nem iniciativa para pegar a Bíblia e ler. E Deus quer esse relacionamento. E a gente vai continuar falando durante toda a mensagem sobre isso. Agora, é fato, e nós pastores sofremos muito com isso. Como é difícil tirar da mente de uma pessoa enganada que ele está enganado. Eu imagino pastor Joel, logo no início da minha conversão, quando eu estava vindo da escola de samba, do mundo, de cabeça para baixo. Eu cheguei no gabinete do pastor Joel chorando, eu nem percebia que estava chorando. Ele foi que me disse que eu estava chorando. E naquele momento ali, eu todo certo, me converti. E 1 ano depois eu estava de novo no gabinete dele, sofrendo pela mentira e engano do diabo. E eu dizia que eu estava certo, que era aquilo que eu queria, eu ia deixar minha esposa. Estava com outra mulher já. E o pastor: meu filho, não é assim não. A irmã Vasti só faltava arrancar os cabelos de tanto agoniada. Amaro, você está comentando uma loucura. Aí eu digo: não, mas eu estou certo. Minha esposa é muito chata. Minha esposa é complicada. Está lembrado, pastor Joel? E hoje é o amor da minha vida. Temos problema? Temos. Todo casamento tem problema. Hoje eu coloco um tijolinho todo dia no meu casamento. Porque é assim que se constrói um casamento. Construindo dia a dia, amando, perdoando, conversando. Todo dia de manhã uma declaração de amor. Isso que nós devemos fazer. E eu estava enganado, iludido. Estava ali todo torto, todo troncho, sem conhecer Deus, na igreja, mas sem conhecer o que Deus podia fazer
por mim e o que Ele estava fazendo. Nós temos que focar nas entrelinhas da nossa vida. Nós temos que perceber aquilo que nós temos como verdade e meditar no Senhor. O que a palavra fala sobre os meus conceitos? Quarta-feira nós falamos aqui, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós, batistas, não agimos baseado nas nossas emoções. Temos problema? A Bíblia nos responde, a Bíblia nos fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É ela que nos orienta, ela que nos mantém vivo. Todos nós somos emotivos, sensíveis e com tendências imediatistas. Quem aqui não é imediatista? Seja no trabalho, seja em casa, seja na família. A gente quer respostas imediatas, a gente quer resolver tudo rápido, porque o ser humano tem essa tendência, até porque nós temos data de validade, né? A gente busca essa situação e o inimigo pega esse gancho para levar engano para nós, para levar engano para a igreja, para levar engano em todos os nossos conceitos. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus disse, veja aí no dicionário, o que é engano? Aí eu olhei assim, como é? Ver o que é engano? Eu digo, pastor, olha só, tá certo, eu vou ver o que é engano. Eu achei interessante, porque estava totalmente dentro do contexto do que ele estava falando para mim. E tinha coisa que ele estava falando para mim que eu não estava entendendo. Eu estava complicando cada vez mais a mensagem. Eu escrevi e reescrevi umas 10 vezes para chegar a isso que eu estou falando para vocês. Essa bênção, esse milagre de Deus. E no dicionário eu li engano. Engano é substantivo masculino, ato ou efeito de enganar ou enganar-se. Falta de acerto, é erro, é desacerto, é logro, é burla, é confusão e equívoco. Vocês já ouviram falar alguma vez assim? Deus não é Deus de confusão, não é verdade? Porque Ele não navega no engano. Ele não traz confusão para o crente. O crente é que se confunde com tudo. É que complica tudo por causa do seu imediatismo, por causa da sua visão míope de quem é Deus na sua vida. Por isso que eu falo da edificação. Nós nos edificamos no Senhor. Quando você não busca a Deus, não medita na palavra, você começa a viver nesta linha de engano. Deus falou para o meu coração. Deus mudou a minha perspectiva. Pastor Joel orou por mim. A irmã Vasti só vivia de joelho orando por mim. Deus trabalhou na minha vida como na área profissional. Eu quero você na obra integralmente. Eu me preocupava com sustento. E eu estava todo enganado. Todo enganado. Todo enrolado nas minhas perspectivas. E eu estava todo fora daquilo que Deus queria para mim. E a pior coisa que acontece com o ser humano é quando ele navega e traça o seu destino, a sua vida, a sua maneira, seu estilo de vida, numa linha de engano. Queridos, quantos irmãos nossos, dentro da igreja, estão traçando uma vida que não tem nada a ver com Deus? Quantos irmãos aqui dentro da igreja precisam rever os seus conceitos diante de Deus? Quantos irmãos precisam abrir a Bíblia e ler? Quantos irmãos precisam voltar a ter essa comunhão com Deus? Quando o homem não caminha segundo a vontade de Cristo, que o Espírito Santo não manda no seu coração, onde ele não obedece à ação do Espírito, ele cai em desgraça.
nada dá certo. Tudo ao contrário. Feito uma irmã disse para mim essa semana: Deus parece uma pedra, não me ouve? Eu digo: pois é, ele não é gênio da lâmpada. Tenha um relacionamento com ele, louve, adore, chore aos pés de Jesus. Eu estava confuso, tinha me convertido, mas estava confuso, tanta coisa dando errada. E de repente, o meu pai na fé, que é Francis, todo mundo aqui conhece, era bandido. Ele está me escutando, ele era bandido igual a mim. E ele ligou para mim e começou a conversar comigo. De repente ele fez: tem um negócio para tu. Aí botou o louvor no microfone do celular dele. E eu comecei a escutar. E eu passando por várias tribulações, vários problemas. E o louvor era: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. E eu comecei a chorar ali, faltou voz. Vocês sabem como eu sou. Quando eu começo a chorar, falta voz. Não consigo sair nem... É uma briga, eu e o microfone, para falar alguma coisa. E travou de um jeito que Francis não desligou, porque ele viu o contador do telefone rodando. Ele sabia que eu estava do outro lado, ele fazia: Amaro, Amaro. E eu ali chorando, e Deus trabalhando na minha vida. E comecei a dar atenção a Deus. E quando Deus entra no coração de um homem que precisa reconhecer que ele está vivendo na iniquidade, que ele está vivendo na causa do pecado, aí o que acontece? Ele passa a viver alegre. Mas quando ele está no engano, é feito o cara caminhar em direção a um oásis. Mas ele com muita sede, cansado, destruído, quase se arrastando para chegar no oásis, mas ele bota toda a sua força, ele caminha direto para o oásis, e quando ele chega perto, ele vê que é uma miragem. Não existe oásis nenhum. Essa é a maneira que muitos estão vivendo em busca de um oásis que é uma miragem. Por quê? Porque você não está fazendo a coisa certa. Você não está sendo fiel com Deus. Não é fiel no dízimo. Não é fiel na atividade de campo. Não é fiel nas articulações eclesiásticas. Não. Eu estou falando ser fiel com Deus. Porque tudo isso é consequência da sua vida com Deus. Tudo tem consequência. Eu digo para meus meninos: você navega, mergulha, nada no mar das consequências de suas atitudes. Vou fazer um comentário aqui de algo que Deus colocou no meu coração. Tem vários cantores, observe bem, que cantam uma música popular. Talvez a turma mais jovem não tenha visto o sucesso que essa música fez. Mas essa música, a letra dessa música, ela é um desabafo. Onde expressa a dor, o sofrimento, a falta de Deus completa, o desespero de alguém que grita por socorro. É essa música. Revela algo horrível. Alguém que vive bem, que tem tudo, mas tem um grande vazio no seu coração. Essa música, ela fez muito sucesso. Ela diz o seguinte, a letra dela: ideologia, eu quero uma para viver. Muitos já conhecem essa música, conheceu essa música. Mas o autor dessa música buscava uma ideologia para se manter vivo, para dar razões ao sucesso que ele fazia, para que ele pudesse usufruir do resultado daquilo que ele estava fazendo, do seu sucesso. Era um desabafo.
Um desabafo da forma mais bonita que ele podia fazer. Talento, qualidade musical, harmonia. E ele ali estava gritando por socorro. Quem estava na unção do Espírito nessa época sentia a dor desse homem. Ainda hoje, muitas pessoas que cantam essa música choram. Porque não tem caminho, não tem chão. É como querer correr em um campo de areia movediça. E ele cantava, ele buscava, gritava por socorro. Ele estava precisando de ajuda. O mundo está precisando de ajuda. O mundo está sendo enganado. O mundo está vivendo de aparências. As aparências estão fortes, justamente nessa questão da arma do diabo para enganar aquele que ele possa tragar. Ele engana. Olha só, alguns ditados populares, eu achei interessante isso, embasam o engano. Olhe bem. Por exemplo, a primeira impressão é a que fica. Quem não escutou essa ideia? Quem não escutou esse ditado? A primeira impressão é a que fica. O diabo tem usado essa palavra, esse ditado, para registrar o caminho e decidir como a pessoa vai andar. Tem pessoas que fazem isso, vivem da primeira impressão. Pode-se dizer, tá certo, que é uma afirmação de uma frase de Thomas Peters. Thomas Peters, ele é um escritor e economista americano especializado em prática de gestão de negócio. Então, essa frase foi criada de uma frase dele. A frase dele é o seguinte: você nunca terá uma segunda chance palestras motivacional. Ele traz a perspectiva de que a empresa tem que crescer. Quem é empresário aqui já deve ter ouvido falar de Peters. E nasceu essa frase. Mas também tem ditados populares que dizem o contrário desse ditado. Que diz o seguinte: não se engane com as aparências. As aparências enganam. Quem não ouviu essa frase? Todos nós já ouvimos essa frase. Eu gosto mais desse ditado popular que diz o seguinte: o que as pessoas aparentam ser não representa aquilo que elas realmente são. Quando você não reconhece quem você verdadeiramente é, porque você não vai conseguir fazer isso na sua totalidade, porque o coração só quem contempla é Deus. Deus conhece mais você do que você a si mesmo. Você foge dessa perspectiva. Eu, Amaro, eu tenho um ditado meu, que eu gosto muito. Eu nem sabia que ia fazer parte dessa mensagem hoje. Mas está no livro que eu estou escrevendo. O ditado diz o seguinte: as aparências enganam, Deus não. Isso é fato. Quando a gente fala do pecado, a gente fala de um ato, fala de uma situação, mas a gente não entende que quando você negligencia o poder de Deus na sua vida, você está negligenciando. Você pensa que está certo, mas você está errado. Jeremias 1:9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso.
quem o conhecerá? A gente nunca está certo de nada. A gente precisa ter Cristo na nossa vida para definir os nossos passos, para dar a nós paz, uma paz que excede todo entendimento humano. Baseado nessa introdução que eu fiz, nós vamos tentar expor as entrelinhas do aparente. Isso foi só a introdução. Para que você consiga entender o que Deus falou para o meu coração. No versículo 8 do texto que nós iniciamos, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Como nós falamos, todos os seres humanos são enganados pelo inimigo. Todos seres humanos, crentes e não crentes. Todos somos pecadores, cristãos e não cristãos. Esse é um fato, porque a palavra de Deus, ela nos garante isso, nos afirma isso. Romanos 3:23, que nós lemos no início do culto com o pastor Joel. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras versões diz: todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Todos nós. Sem Cristo, estamos perdidos neste mundo. Mas quando nós achegamos a Cristo, somos purificados. E passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E não sentimos mais prazer no pecado. E passamos a repudiar o pecado. Se o irmão não está repudiando o pecado, se ele acha que ele está certo, e a voz do Espírito diz no seu coração que ele não pode fazer o que ele está fazendo, ele continua fazendo, cuidado com Covid. Cuidado com Covid. Passamos a repudiar o pecado, essa ação pecaminosa, e a ter prazer em nossa existência. Passamos a ter alegria. Com a ação do Espírito Santo em nós, adquirimos naturalmente motivação, sentido para a vida, paz, harmonia. Queremos viver e sabemos que vamos viver eternamente. O Espírito Santo, ele muda a perspectiva do pecado na vida do ser humano. Passamos a ter um propósito verdadeiro na vida. Passamos a ter vida e vida abundante, como nós lemos. O mundo está clamando por socorro, procurando um sentido para a sua existência. Muitos não querem reconhecer a questão do pecado. Muitos não conhecem a Bíblia. Não entendem o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito Santo, o que é pecado, o que é morte. Mas todos sabem o que é inferno. Todos sabem o que é inferno. Os crentes não vão para o inferno, amém? Agora, galardão é outra coisa. Depois eu falo sobre o galardão aqui. Mas crente precisa estar de olhos abertos. Mas o mundo nega o pecado. Se dissermos que não temos pecado. Mas o mundo diz, eu não tenho pecado. Eles se baseiam numa conduta. É um conceito filosófico moral. Tá certo? Que afirma que quem não mata, quem não rouba, quem não adultera, quem é obediente aos 10 mandamentos, que é bonzinho, que é bom pai, bom marido,
bom filho, que esse não vai para o inferno e que ele está muito bem e ele não quer saber de crente, não quer saber de nada. Procura justificar-se nessa filosofia satânica. Eu visitei no Coté um homem, primeiro que eu abordei. E eu fiquei muito impressionado, até hoje eu estou impressionado. Os olhos desse homem eram um olho opaco, preto, uma roda preta no olho dele assim. Eu me lembro que fosse hoje. Parecia olho de peixe morto. Quando você vai comprar um peixe no supermercado, você olha o olho, né? Se estiver brilhando é porque é um peixe fresco. Se tiver opaco é porque é um peixe morto há muito tempo. Não é bom comprar. E o olho dele estava sem vida nenhuma, estava ali, naquela situação opaca. E eu disse, me permite falar com você? Ele fez, diga o que é. Aí eu fiz, você se acha pecador? Aí ele fez, eu sou pecador, eu matei um homem. Eu matei um homem. Eu não queria atirar nele. Ele já tinha me dado a carteira e eu atirei nele. Eu atirei, sabe por quê? Porque eu escutava uma voz dizendo, atira, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara. E aquela voz estava muito forte no meu ouvido. E eu disse, eita, vai acontecer alguma coisa comigo. Ele no mínimo aí está armado, vai querer me matar. Sabe de uma coisa? Pei, pei, pei. Matou o cara. Por isso que eu digo que sou pecador. E eu sei que eu vou para o inferno. Eu sei que eu vou para o inferno. E eu olhando para ele, eu fiz, rapaz, tu é o primeiro cara aqui que eu abordo e já vem me falando verdades assim que eu estou de boca aberta. Realmente, tu vai para o inferno, isso. E tu vai assim, ó. Aí eu peguei a caneta, botei o bico de cabeça para baixo e tu vai assim, ó, de cabeça para baixo para o inferno, porque tu matou o cara. Agora eu tenho uma notícia boa para tu, isso. Ele fez o que é? Tu conhece algum juiz, algum advogado? Eu fiz, não. Da terra nenhum. Eu conheço Jesus, o maior advogado que existe. Ele fez, é mesmo? Eu fiz, é. E ele não cobra um centavo. Jesus, ele perdoou teus pecados na cruz. Ele morreu. Ele deu a vida por você. Ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está ao lado do Pai. Ele é nosso advogado. E ele quer tirar você da sentença de morte. Porque aqui no Brasil não tem sentença de morte. Mas a morte no fogo, no enxofre, no fogo eterno, no inferno. Deus te livra do inferno. Agora, claro, né, cara? Tu matou, tu vai pagar aqui as consequências de tuas atitudes. Tu vai ser condenado, né? Porque tu é réu confesso. E vai pagar uma penitência boa. Vai tirar uma penitenciária boa aqui. Um tempo bom. Mas para o inferno, você tem condições de ser absolvido. Ele, como? Eu digo, aceitando Jesus. E comecei a falar do plano da salvação para ele. Comecei a falar da mentira do diabo. Comecei a falar da questão aonde nasceu o pecado. Que ele vai para o inferno assim como um bonzinho que nunca matou ninguém, que é honesto, é digno na sociedade, não está na margem da sociedade, não está preso, não é marginal, é chamado porque ele é tirado da sociedade, é colocado no cárcere e ali ele paga a penitência dele para poder voltar para a sociedade e conviver entre nós. Ele foi tirado da sociedade porque ele não tem condições de viver entre nós. E eu falei, o bonzinho que nunca matou, que nunca roubou, nunca adulterou, ele também vai para o inferno. Ele, oxe, eu digo, se ele não tiver Jesus, se ele não aceitar Jesus. Você está na mesma situação de muita gente aqui dentro, que nunca matou ninguém, tem que estar preso aqui para o tráfico.
Tudo vai para o inferno se não tiver Jesus. João 3,16 eu disse para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E aquele jovem começou a chorar. Aleluia. E eu comecei a ver o olho dele brilhando. Começou a aparecer vida naquele homem. Começou a aparecer desejo de viver de novo. Ele era um zumbi, ele andava como já um morto, condenado, no fundo do poço, sem ter para onde recorrer. Mas a luz do fim do túnel apareceu para ele, Jesus, a esperança. Ele aceitou Jesus, chorou muito. E o semblante daquele homem impactou todos que estavam junto dele. E nós explicamos para ele a origem do pecado. O pecado original. Muita gente não entende o que é o pecado original. Não sabe nem a sua raiz do pecado original. O pecado original, queridos, é uma doutrina. É uma doutrina cristã que pretende explicar a origem da imperfeição humana, a origem do sofrimento e da existência do mal através da queda do homem. Esse é o pecado original. Tal doutrina não existe em nenhuma outra religião, só no cristianismo existe essa doutrina. Essa doutrina foi desenvolvida por Agostinho, numa discussão que ele teve com o monge Pelágio, lá na Bretanha, aonde ele fala mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado tem que ser levado a sério. Você se converteu ou você se decidiu? Quando você se decide, você muitas vezes se engana dizendo que se converteu. Mas a conversão, ela é um processo. A conversão não é de imediata. Imediatamente você é salvo. Imediatamente Deus diz, esse é meu. Ninguém toca mais. Mas o crescimento é o homem que busca, com a sua força humana, na unção do Espírito Santo. Ele tem que desejar, buscar, estar nos pés do Senhor. O pecado é a maior barreira entre o homem e Deus. E foi por isso que Deus definiu o plano da salvação, o qual eu peguei para o jovem, e ele entregou sua vida para Jesus. Nós não temos mais tempo para ficar em dúvida. Você crente, você não tem mais tempo para colocar Deus em segundo plano. Os tempos sinalizam isso. Em todo o planeta está acontecendo grandes coisas. Jesus está voltando. Nós não podemos vacilar. Como crentes, se erramos, devemos buscar ao Senhor. Quando você diz que não tem pecado, você navega na mentira, no engano do diabo. E prova a falta de conhecimento da palavra de Deus. Mateus 22, 29. O que foi que Jesus falou para os religiosos?
Jesus, porém, respondendo, lógico, naquela época, aos saduceus, aos religiosos, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você precisa reconhecer que você é uma nova criatura. E nessa altura da meditação, quando eu estava escrevendo, eu parei. Parei porque eu procurei entender o porquê. Da situação dos religiosos. E eu fiquei preocupado com a igreja. Senhor, liberta a tua igreja. Dá motivação para os irmãos te buscarem. Quantos irmãos enganados tem na igreja? Quantos irmãos estão sendo atormentados por mensagens horríveis na internet? Heresias. Tem irmã que acha que perdeu a salvação por ter escutado uma mensagem horrível na internet. O convertido, ele está salvo. Você tem que entender o que é decisão e o que é conversão. E eu preocupado, eu disse: Senhor, me ajuda a entender o porquê de nesses últimos dias tanta heresia, tantos irmãos negligentes com a obra do Senhor Jesus. Se com os poucos que fazem nós estamos onde nós estamos, imagino aqueles que não fazem pela igreja, aonde nós podemos chegar. Avançar, buscar os perdidos, os que gritam por socorro. E eu questionei a Deus: Senhor, as fileiras de batalha, na frente de batalha, quantos irmãos estão correndo, covardes, desertando as fileiras de batalha do Senhor Jesus? E Deus mostrou para mim muitos cristãos que estão na igreja porque ouviram um testemunho, mas nunca deram um testemunho. Como o pastor Joel falou logo no início, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Tem muitos irmãos aqui na igreja que tiveram experiência sobrenatural com Deus, de cura. São testemunhos incríveis, fatos. E eles estão navegando nesse testemunho desde o primeiro dia que se converteu. Eles não buscam um novo relacionamento. Eles estão sentados na igreja defendendo uma bandeira, mas sem ter a iniciativa de entrar nas fileiras de batalha. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que posso eu fazer? Eu não sou ninguém. Eu olho para mim, eu não sou nada, totalmente limitado. Como eu falei para o pastor Joel, olha o tamanho da letra que eu estou meditando. Senhor, tem misericórdia. Eu sofria em ver os irmãos debandando. E o Senhor falou comigo: e o Senhor me disse: diga para a minha igreja que eu quero que ela assuma
compromisso comigo. Que me busque. E eu revelarei a cada um o que está acontecendo com cada um. Eu não sei tua realidade não, mas Deus sabe. E Deus quer mudar a tua sorte. Que eu me revelo a cada um, a cada dia, e assim possam ter uma nova experiência pessoal comigo, a cada dia. E assim, eles levarão a sério o poder do Espírito Santo em suas vidas. E eles estarão. E eles errarão menos. E terão a possibilidade de serem menos enganados pelo diabo. E assim, eles se alistarão nas fileiras de frente de batalha. E assim, eles estarão mais próximos de mim, pois sou o general. Eu sou, e eu vou na frente de todos. E houve aquele silêncio e eu fiquei meditando mais uma vez, parei. 2 dias depois eu voltei a completar a mensagem. Nós devemos contar com a misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia para derramar sobre vocês. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Vocês talvez não compreendam. Até porque Isaías, capítulo 2, versículo 14 e o 15, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O discernimento, queridos, do qual a Bíblia fala, não é a capacidade de avaliar todas as coisas com bom senso e clareza. Não é se basear nas aparências, mas sim buscar nas entrelinhas do aparente. O discernimento bíblico não tem nada a ver com a intelectualidade ou capacidade extraordinária de raciocínio do indivíduo. Jesus orando disse: graças te dou, Pai, porque não te revelaste a sábios e entendidos, e sim a pequeninos e humildes de coração. O discernimento bíblico é uma habilidade de Deus que Ele concede aos seus filhos para que possa julgar tudo aquilo que acontece no âmbito espiritual, a fim de que não fiquem enganados. Não é adivinhar, mas compreender com extrema clareza a natureza dos fatos. Eu vejo tanto crente arrogante, orgulhoso, tanto crente que acha que tem que dar satisfação a todo mundo, que por ser crente você tem que dizer ao vizinho que é crente, você tem que estar andando com a Bíblia na frente de quem não é crente, na hora que não era para andar, que você tem que resolver problemas, e na hora que você precisa estar com a Bíblia, você não está com a Bíblia. Você é um crente de aparências, você é um crente que não busca
com humildade ao Senhor, você não está navegando na linha do amor, do relacionamento, e sim está usando Deus como o gênio da lâmpada. Chega! Não temos mais tempo. Jesus está voltando. É você e Deus. Por isso que a gente sofre muito, pastores, porque a gente quer por força que a pessoa se converta, dá vontade de pegar no colarinho do cara e dizer: rapaz, te converte para tu ser salvo, miserável. E você não consegue fazer isso. No sertão você chega para uma pessoa: eu não quero não, eu vou morrer assim, eu aprendi assim, eu vivo assim. Luzia sabe o que é isso. Luzia está aí, a missionária Luzia. Ela sabe o que eu estou dizendo. É você chegar na porta de uma pessoa, a pessoa bater a porta, quase que atingindo o seu nariz, porque você é crente e você vem com a verdade, e o diabo, com o engano, impede você de fazer a obra. Você que é cristão, observe bem, que reconhece seus erros, você tem que dizer para Deus: eu sou pecador, sou pobre e miserável, cristão eu estou falando. E dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu quero ter um relacionamento contigo saudável, de amor. Eu reconheço a Tua soberania sobre mim. Mas pastor, eu vou viver com essa marca da minha vida separada? Vai estar registrado na minha vida isso o resto da minha vida? Meus filhos. Eu digo: isso é um problema seu, do seu marido. Seus filhos vão sofrer com a ausência dele, mas ele vai continuar sendo pai, o filho vai continuar sendo filho, você vai continuar sendo mãe. Mas Deus está consertando vocês dois. Não adianta voltar. Tem problema que precisa ser resolvido, sanado. Porque senão vai ficar naquele vai e volta, vai e volta. E o crente precisa reconhecer: ainda está sem força para vencer um pecado de estimação? Está sem força para dizer: Senhor, eu preciso ler a Tua palavra? Deus vai te dar força, se você buscá-lo em espírito e em verdade. Eu queria chamar o grupo de louvor nesse momento, para que eles possam estar adorando aqui. E essa foi a palavra que Deus trouxe para a igreja. E eu espero que a igreja desperte, porque a palavra diz no versículo 9 do nosso texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você que não é crente, que quer um significado para a sua vida, que quer mudar a tua realidade, você tem a oportunidade hoje. No versículo 10 que nós lemos, diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Além de você estar com a ausência da palavra de Deus no seu coração, você está chamando Deus de mentiroso. Você está encobrindo algo. Você está falando com suas atitudes para Deus. Porque para Deus não é necessário você dizer: tu é mentiroso, Deus. Não. As suas atitudes chamam Deus de mentiroso. Como você está agindo? E Deus quer salvar você. Deus quer resgatar você. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Porque Deus está falando para o seu coração. Que Deus abençoe a todos.
nosso meio alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Você que nos assiste pela internet, se quiser entregar sua vida para Jesus, esse é um momento muito especial. Você quer mudar sua realidade? Dá um sinal assim com a mão, diz: eu quero Jesus. Venha. Se dá um sinal, eu quero orar por você aqui. Deus quer mudar a tua realidade. Deus quer fazer com que você seja menos enganado, porque você vai continuar participando dos enganos do inimigo. Mas se você quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus, voltar ao primeiro amor, venha. Sai do seu lugar. Você que está em casa, tem um telefone que vai aparecer aí na tela. Você pode ligar para esse telefone, a nossa secretaria, dar o seu nome, os seus dados. Nós vamos providenciar contato com você. Nós vamos, como igreja, cuidar de você. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus. Nós te agradecemos o privilégio, Pai, de estar no centro da Tua vontade. E te peço pela Tua igreja, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Quantos problemas, Pai, que impedem uma aproximação a Ti. Mas eu creio, meu Pai, como está na Tua palavra, Pai, que eles ouviram a maneira de clamar a Ti. Como está em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ouve o clamor, Pai, da Tua igreja. Ouve o clamor do Teu povo, porque Teu povo quer avançar. E a Tua palavra nos garante que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Tua igreja. Nos ajuda a avançar. Sara o coração daqueles que nesse momento, Pai, estão sofrendo com a impossibilidade, Pai, de buscar a Tua presença, com vergonha, com temor, com desmotivação. Faz a Tua obra, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu fez nesse culto, a cada um de nós e a todos que nos assistiram. Abençoa as famílias, os enfermos, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que não podem nem ter contato pela televisão, que não sabem fazer. Ó Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Te louvamos e te pedimos pelo resto do dia, pelo culto logo mais à noite. Derrama graça, derrama do Teu amor. A igreja precisa entender o Teu amor, o relacionamento contigo. Tem misericórdia, meu Senhor. Te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Oração silenciosa. Estamos encerrando o culto. Refúgio.
Deus.